Bom dia, vamos lá, vamos tentar retomar aqui nosso bate-papo. Eu vou, depois de muito tempo, faz tempo que a gente não aparece, a pandemia afastou a gente aqui, vou fazer um convite para o nosso amigo aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá retomar a nossa conversa. Opa! Bom dia, gente. Vamos lá. Vamos ver se a gente volta a bater papo aqui. Esperando aqui meu amigo. Tá chegando. Bom dia para todo mundo. Faz tempo que a gente não bate papo. Acho que está tão cheio de coisa para trabalhar que a gente vai deixando para amanhã, né? Aí essa semana a gente resolveu, não. Vamos embora, né? Vamos combinar aí. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Depois de quanto tempo, hein? Nossa Senhora. Aliás, temporalidade tá uma coisa meio bagunçada, né? É, é verdade. Mais do que nunca, a coisa não está nada linear, não é? Não está nem um pouquinho longitudinal, né? Tá muito numa transversalidade, tá bem complicado. Mas vamos que vamos. Tava falando, pessoal, faz tempo que a gente vamos conversar, mas aí aparece um trabalho aqui, aparece uma outra complicação acolá. Falei, mas essa semana a gente resolveu bater martelo. Vamos bater papo, vamos voltar a discutir, né? E aí a gente fez uma proposta aí de bater papo com vocês, uma temática, de novo, voltando lá para o nosso campo, nossa limpeza, nossa, enfim, naturalização da vida. Por onde a gente começa? Não voltar a bater papo sempre é bom, né? Eu acho que nesses tempos aí tão complicados que a gente tem vivido, eu acho que nos aproximarmos, conversarmos, nos ouvirmos, parcerias, né? Eu acho que isso é sempre bom, né? Sempre ajuda, principalmente quando a gente, né, tem algum prazer nisso, se sente bem, de alguma forma a gente entenda que isso possa contribuir, né, de alguma maneira, para a gente estar pensando as coisas. É um tema bom. Eu acho que é um tema bom, sabe por quê? Porque eu vejo muita atualidade nele, Hum, entre outras razões, claro. Mas eu acho que essa história de naturalização, né, que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, é muito atual, né? É, até porque eu penso que, assim, se a gente começar assim, de uma forma muito simples, assim, um pouco, né, baseando um pouco na nossa vida cotidiana, né, eu acho que essa palavra naturalização, ela vem muito acompanhada de um certo sentido do que é natural, uhum, né? Sem até maiores aprofundamentos teóricos, né? Mas assim, eu acho que cotidianamente, né, tudo que é pensado, visto, tomado como natural, não é passível de maiores, né, de maiores questionamentos, dúvidas, né? Então, assim, e eu acho que isso fala, sim, muito de uma certa, né, de uma atualidade, né? A gente vive uhum, coisas, né, muitas delas nada boas, né? uhum, E eu acho que, né, tem também isso, né? Depois a gente, né, aprofundando um pouco mais, até do ponto de vista teórico, a gente acaba percebendo que existe uma certa tendência muito grande na gente, né, de se acostumar com as coisas, né? E isso tem a ver com esse processo, né, que a gente está chamando de naturalização. E aí, portanto, aquilo que às vezes poderia ser passível, né, de um estranhamento, de um questionamento, vai se incorporando ao dia a dia, né? E isso é muito complicado, né? E atualmente eu acho que a gente fala muito disso, né? Essa situação trágica que a gente vive, uma uhum, situação uhum. surreal e absurda que a gente vive, mas também não raramente a gente começa a observar uma certa naturalização, né? Um certo não se estranha ou se fica mais indignado às vezes com o que está acontecendo. Isso, né? E isso é muito complicado. Então, eu acho que começando assim, até de uma maneira muito coloquial, né? Pensar em naturalização da vida, né, sem maiores aprofundamentos teóricos nesse primeiro momento, é falar um pouco do dia a dia que acontece muito e que eu acho que merece uma atenção porque acaba sendo
né, acaba sendo acompanhado assim, de alguns perigos, creio eu, de naturalização de coisas nada legais, né? Acostumamento, né? Coisas, né? Preconceitos, intolerâncias, enfim, e daí para lá, né? Mortes e aí tal. Discriminação, né? Exatamente. Bom, é natural que a gente comece a conversa nessa direção, né? Mas eu quero, daqui a pouquinho, botar uma lenha na fogueira e fazer uma advertência, porque senão a gente também, curiosamente, naturaliza a própria crítica à naturalização, né? E aí, de repente, a gente perde um pouco o fio. Mas é natural é natural, né? Que a gente comece por esse caminho, por essa seara, porque de fato a gente está vivendo uma situação que eu acho que não tem nem adjetivo, né? Mas essa semana mesmo, essa semana, se eu não me engano, eu postei uma frase do Rolinei, que eu acho que vai exatamente nessa direção, acho que de repente foi o que a gente acabou pensando junto que estava tendo esse papo, que é o contrário de covardia na nossa sociedade, não o contrário de coragem não é covardia, né? É conformismo, é resignação. Eu acho que é isso um pouco do que a gente começa a falar, né? Ainda sem entrar em questões teóricas, porque eu acho que é importante tentar entender de onde vem essa expressão. Essa é uma expressão extremamente cara para a gente na fenomenologia e eu acho que ela é muito mal compreendida no fim das contas. E é aí que eu queria colocar uma lenha na fogueira para a gente começar a conversa, antes de entrar no formato mais objetivo, que é o seguinte: o que eu quero dizer por uma advertência para a gente acabar não naturalizando a crítica à naturalização. Tem lugar para tudo, tem lugar para as coisas. Existem questões na natureza que a gente não pode simplesmente negar, né? Quando a gente fala de naturalização da vida, a gente está fazendo, na verdade, uma reflexão em torno da exacerbação de uma perspectiva que avança no lugar da vida quando a vida que deve ser transcendente. Não sei se deu para entender. Como se a gente constituísse a transcendência do natural para a vida, quando a vida é que tem que ser transcendente ao natural, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode alienar o natural. Eu sou um corpo biológico, eu tenho fome, sede, sono, eu tenho que me deslocar, eu tenho que me movimentar no espaço, né? Tem coisas da natureza que eu não posso alienar, né? E me parece que a crítica à naturalização que a fenomenologia vai fazer, muitas das vezes ela vai ser também percebida como uma espécie de constituição opositora, contraditória. Opa, olha só. Opa, grande Filipão. Aqui elimina a naturalização. Aqui, Agora. Opa, tá vendo? Esse é o bônus de trabalhar em casa. É verdade. É o bônus. Uhum. Mas assim, deu para entender? Não sei se. Eu achei por bem começar por essa advertência, para a gente colocar o natural no lugar do natural, né? E aí sim fazer a crítica. O que você acha? Não, eu acho importante sim. Eu acho importante porque não raramente, eu acho que você está correto, e eu acho que a gente precisa estar atento a esse alerta. Eu acho que não raramente a gente tende a fazer a apreensão das coisas, e aí isso é muito forte, faz parte muito da nossa história do pensamento, de maneira a colocar no lugar, né? Então, assim, a gente quer pensar alguma coisa para colocar no lugar de outra coisa. A gente quer aprender uma coisa para substituir outra coisa. Então, isso que você fala da crítica fenomenológica, né, ao problema da atitude natural, da naturalização, não pode ser compreendido de uma forma dicotômica, de uma forma excludente aos chamados, aí, como você falou, aquilo que é o caráter natural, por exemplo, nosso, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E também a atenção para com as naturalizações que se fazem em cima disso, que são as nossas condições naturais, né? Então, por exemplo, você falou, né? A gente tem fome, a gente tem sede, enfim, né? Mas isso, evidentemente, é algo que nos constitui, né?
Mas aí logo em seguida a gente já volta para uma outra reflexão importante, que muitas vezes existe a naturalização da fome do ponto de vista enquanto um fenômeno natural, e aí acaba sendo, de certa forma, socialmente aceita, e aí a gente acaba, né, trazendo com isso, ou abrindo uma perspectiva para isso, de conformismos com condições que vão, de certa forma, se estruturando. Né? Então, acho que são construções em cima das construções, naturalizações em cima de fenômenos naturais, e que muitas vezes são sustentados como fenômenos naturais, mas há construções, né, em cima disso, e que torna, às vezes, um pouco perigoso. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que é muito importante o que você traz, que tem muito a ver com as nossas conversas, né, que assim, o olhar fenomenológico, ele não se alinha, né, desde o seu princípio, desde a sua originariedade, né, com o Husserl, com os fenômenos da exclusão, da excludência, né, da dicotomização, da polarização. Então, eu acho que isso é muito importante, sim. Né? Estar atento, portanto, como você falou, para a naturalização da crítica à atitude natural, realmente eu acho que é perigoso. Até porque, tanto Husserl quanto os demais pensadores que vêm ou acompanham a tradição fenomenológica, né, vão falar disso como sendo um aspecto constitutivo. Né? Em certa medida, é um aspecto constitutivo. Né? Então, a gente estabelece uma relação, né, de sentido com o mundo, e a gente já começa a entrar um pouquinho agora, já estou preparando também aí, né, um pouco aí esse terreno. A gente estabelece as nossas relações de sentido com o mundo a partir das nossas vivências, a partir da nossa história de vida, a partir das construções feitas, né, e isso constitui o nosso modo, né, de lidar com o mundo na maneira em como o vemos, como o apreendemos, como o experienciamos. Então, nós estamos falando aí de algo, né, que aparece em alguma medida já de alguma forma para mim, já de uma espécie, né, de uma certa forma, né, pré-dado, né, de certa forma, né? Então, isso constitui, né, assim, Heidegger também vai falar sobre isso, não é? De início, na maior parte das vezes, uma expressão que se popularizou, não é? A gente está aí se locomovendo, a gente está aí, né, lidando com as coisas de uma maneira, a princípio, né, dadas, né? E isso não carece, assim, na maior parte das vezes, de maior questionamento, de maior estranhamento. Então, eu acho que isso é importante porque a dicotomização realmente não faz sentido na medida em que a gente estabelece essa relação com o mundo em cima de aspectos constituídos ao longo de nossa existência. Não é? E isso já o anuncia de uma determinada maneira, e a gente, com isso, já está, né, preparando o caminho para falar de intencionalidade fenomenológica, que a gente já falou, né, de falar desses modos de manifestação, né, de mundo para a gente, de realidade, né, para a gente. Na verdade, eu fiquei aqui te escutando e, assim, legal isso daí que você acabou de falar. Contrário de naturalização para nós, no fim das contas, é estranhamento. Pareceu isso, né? O contrário é estranhamento. Quer dizer, enquanto eu mantenho a capacidade do estranhamento, do reconhecimento da diversidade, da diferença, da altercação, eu saio da naturalização. Porque eu fiquei pensando assim, por que eu achei que é interessante a gente começar por o bate-papo nessa direção? Porque aonde que eu vejo naturalização? Em normas, em protocolos, em idealidades, né? Naturalização são fixações, são encapsulamentos, são engessamentos. É um pouco o que a gente está vivendo agora, né? A gente começou falando aí nós estamos vivendo num momento em que a gente está assim, se a gente parar para se observar, a gente, sem querer, porque obviamente a gente não vai querer assumir isso como um ato volitivo, um ato consciente, um ato, puxa, eu estou autonomamente caindo na naturalização, mas a gente tem uma série de naturalizações, a gente está meio anestesiado com tanto sofrimento, com tanta morte, a gente já não sofre mais a morte do outro, né? Então 280 mil mortes, a gente já não sente isso como, ou sente às vezes de um jeito diferenciado, né? A gente se aliena, alienação é uma forma de naturalização, né? E aí ficou me chegando isso como é um fato, do fim das contas, é um fato da vida. É um fato da vida que a naturalização seja natural e, ao mesmo tempo, nós, sem percebermos, caiamos na armadilha naturalística de nos colocarmos diante dela. Fiquei me lembrando daquela clássica frase do Einstein, quando ele diz assim que o grande dilema do peixe é não reconhecer que ele vive dentro d'água, né?
e que ele só vai conseguir se tocar que ele vive dentro do ar quando ele sair, aí ele morre. Não vive fora da água. Então é um grande paradoxo. Só que nós, enquanto existência, vamos dizer assim, enquanto ente existentivo, nós temos uma capacidade que o peixe não tem, que é dessa autorreflexão, né? O que a gente conversava ontem lá no teu grupo, aquele giro reflexivo que o Russell falava. Nós temos essa capacidade de parar e nos colocarmos, paradoxalmente, na própria condição de objeto de si próprio, né? Como se fosse numa posição ambígua. Então, achei que era interessante a gente começar por isso daí, para aí sim, finalmente, fazer as definições e cair no campo. Né? E, quando você estava falando, fiquei aqui anotando, pensando um monte de coisa, né? E aí, inevitavelmente, me vem meu primeiro bom e velho mestre, Martin Buber, que eu sempre costumo dizer que foi assim, na porta de entrada para a fenomenologia propriamente dita. Né? E quando ele diz com toda a propriedade, a vida é eu, tu e eu, isso. Né? A maior parte da minha vida é no eu, isso. Mas viver só no eu, isso, não é vida. Né? E eu acho que é exatamente disso que a gente está falando. Né? Naturalização da vida. O que você acha? Você me fez pensar aqui uma coisa com essa relembrança da frase do Einstein, sabe? Que eu não gostei muito de pensar, não. Não gostei muito de pensar numa coisa que eu intuí aqui um pouco, lembrando a partir da sua frase aí, da sua relembrança, a frase do Einstein, né? Porque o problema do peixe é não se dar conta de que o mundo dele é água, né? Ele só vai se dar conta disso quando sai e morre. O peixe ele não tem essa possibilidade, né? E que, como você bem lembrou, aí, né, um movimento importante de Russell em relação à própria, né, a própria história do pensamento e importantes pensadores como Descartes, né, o chamado giro reflexivo de Russell, né, e que é justamente isso, né, a possibilidade de um passo além, como se fosse uma superação no sentido de que estranhar o fato, né, das coisas que penso é poder estranhar o pensamento sobre pensar coisas, como se fosse isso, né, como se fosse isso que você está chamando de giro reflexivo. E por que eu falei que a gente isso acaba às vezes não sendo muito bom lembrar? Por quê? Porque a gente se faz, também é uma possibilidade nossa se fazer peixe. É como se o peixe não tem a possibilidade de se fazer humano, mas é como se a gente tivesse mais do que a possibilidade de fazer peixe, mas como se a gente, de certa forma, executasse cotidianamente muito mais, né, um modo de estar peixe no mundo, e aí, muito bonito o seu resgate com Buber, que é muito mais o eu isso, né? Ou seja, né, a nossa relação com as coisas dadas, e isso não carece de maior estranhamento, o que a gente vai chamar de uma espécie de objetificação, né? Essa relação eu-isso tem a ver com isso. O que vai fazer uma analogia lá com Heidegger na relação do cuidado, de ocupação e pré-ocupação, um termo importante lá, né, no pensamento de Ser e Tempo de Heidegger. Então, portanto, é como se fosse uma espécie de... Claro que isso não se dá a partir de processos conscientes, isso que a gente está falando, o tempo todo, obviamente, mas é como se fosse essa exacerbação, é como se fosse uma abdicação da nossa condição de humanos. Né? É impressionante isso. Compreende? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, abdicação nesse sentido, porque na medida em que nós temos a possibilidade, né, desse outro passo, né, que nos permite esse estranhamento que, né, que essas demais espécies, de certa forma, né, não têm, mas é como se a gente cotidianamente operasse, na maior parte das vezes, numa relação de, claro, não é uma abdicação, obviamente, tomada de consciência, mas de uma naturalização do eu-isso, uma naturalização de uma relação objetal, e, nesse sentido, uma naturalização de uma espécie de, e aí, mais uma vez, né, fazendo uma analogia importante com a fenomenologia, de não copartícipe na constituição desses sentidos, né, de não copartícipe, né, de uma não corresponsabilidade nesses sentidos de mostração de mundo, para mim, de realidade tal qual se mostra cada um de nós, né, em detrimento de né, de um sentido posto apenas nas coisas, e isso apenas o que a gente vê, o que as coisas são, na verdade. Então, eu acho que isso como se fosse funciona como se fosse uma abdicação, evidentemente, de uma forma não totalmente consciente, mas importante, como você falou de início, essa é uma possibilidade que nos constitui
de modo cotidiano, né? Isso está presente na nossa vida cotidiana. Portanto, não se pode, portanto, também partir para o outro lado da dicotomização, dizendo assim, não, como não, né, operar em atitude natural em alguma medida no cotidiano? Isso não é possível, porque até pela própria, né, pelo nosso próprio modo de estar no mundo, que né, lançando mão de nós mesmos na maneira como nós vemos e nos relacionamos com as coisas, e, portanto, com sentidos, na maior parte das vezes, inicialmente postos, né, dados. Né? Claro que calcado nas nossas experiências pretéritas, nas nossas experiências mais originárias com essas coisas, né? Mas é como se fosse isso, né? A coisa vai ficando meio que dada, né? A partir de como a gente aprende. Enfim, então eu acho que a gente acabou chegando perto do peixe aí, eu não sei se... Pois é, isso é que eu achei interessante, que você começa a tua fala dizendo assim, pô, acabei que eu pensei um negócio aqui que eu não gostei de ter pensado. Olha que situação paradoxal é essa nossa, né? Putz, acabei de sentir algo que eu não queria sentir, ou não gostei do que eu pensei, mas no final das contas, a questão é o que eu pensei já foi pensado, e esse pensado, independentemente de eu gostar ou não, é meu. Mesmo que eu não goste, né? É engraçado isso. E eu acho que isso fala muito desse lugar de questionar a naturalização, porque senão a gente acaba, e aí de novo eu volto, é sempre uma questão que eu tenho por aqui de discutir, principalmente quando a gente vai discutir questões da clínica. Para mim é muito mais importante pensar já na direção da clínica, que é o conjunto de idealidades que a gente constrói e imputa para essa realidade, escamoteado ou travestido numa crítica ao naturalismo, né? E aí eu gosto de brincar assim, muitas das vezes, né, a partir da boa intenção de você questionar, por exemplo, um preconceito, você coloca um outro preconceito no lugar do preconceito anterior para dizer que o preconceito está errado. E aí parece que fica aquele cachorro correndo atrás do rabo. Né? Não invalida, evidentemente, a crítica, mas é assim, é um aceno aqui para se pensar o quanto que a ideia da naturalização ela precisa ser cuidada, ela precisa ter, a gente precisa ter clareza, né? De que há um espaço aí. Por isso que a ideia, por isso que me vem sempre a questão da idealidade. Em clínica é muito comum a gente construir uma idealidade, né? Dizer tá certo, tá errado, tem que caminhar nessa direção. Eu gosto de usar sempre como exemplo os que eu chamo de perfis ou protocolos de saúde. Né? Alimentação saudável, tá? O que é alimentação saudável? Brincadeira que eu sempre faço. O mineiro que come pururuca, que come lá o torresminho, o feijão, né? Será que ele é menos saudável do que o vegetariano? Né? Ou será que a gente não teria que, de certa forma, equacionar esta funcionalidade? Né? E aí vem, claro, muito claro, em várias passagens, acho que fica mais claro voltar a Russell e voltarmos às ideias, onde ele faz essa crítica ao naturalismo. Na verdade, nas minhas ideias, vamos voltar um pouquinho num texto que eu acho mais basal, até, eu prefiro, gosto muito desse texto, que é o Filosofia como Ciência de Rigor. Né? É ali que, de certa forma, ele coloca, né, pontua essa questão da naturalização. Em nenhum momento a crítica dele à naturalização, a crítica dele ao psicologismo, ao ismo, assim, é uma alienação disso. Para dizer, não, só está dizendo assim, olha, quando a gente vai para a realidade humana, quando a gente vai para a realidade psíquica, quando a gente vai falar de vida, né, a gente tem que saber que ficar só no objetivo, só na objetualidade, é limitação. Né? Então é aí que você tem, aí que tem a famosa crítica ao naturalismo. Então não se trata de vamos agora, né? Parece bem o discurso que a gente vive por aí, né? Somos contra, então agora vamos matar, vamos extirpar. Tá bom, então vou lembrar uma outra frase clássica, nosso amigo Gandhi, né? Ok, olho por olho o mundo vai acabar cego. E às vezes eu sinto que quando se fala de naturalização de vida, claro que a gente ainda não chegou lá na nossa motivação original, mas quando a gente fala de naturalização da vida, a gente tende a não perceber que a gente
corre um sério risco de cair na própria armadilha da naturalização e dizer que existe uma vida ideal. Não é? O que é que você acha? Eu acho que isso é importante, Adriano. Eu penso que, veja bem, a gente continua falando sobre os riscos, né, de uma espécie de, vamos dizer assim, reprodução, né, de uma certa forma, de um modo que a gente se acostuma a pensar e lidar com as coisas, que é um pouco disso da questão da substituição, né? Que a gente costuma dizer aí nas nossas leituras, nos nossos textos, nas nossas reflexões, dessa forma excludente, de uma forma, né, dicotômica, né? Então, eu acho que o que você está trazendo é importante porque, de certa forma, anuncia, né, denuncia um certo modo, né, de nós nos relacionarmos com as coisas, de pensarmos, que reproduz isso é, 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 com muita recorrência, né, e de maneira irrefletida. Perfeito? Quando, na verdade, eu penso que existe aí uma coisa que é fundamental, quando você falou, por exemplo, a gente, né, por exemplo, vamos pensar, né, os preconceitos, né? Vamos, né, tentar pensar no exercício de desnaturalização daquilo que é tornado natural, portanto fixado, e aí são modos de pensar a priori, determinam coisas, chamados preconceitos, né? E sem que se tenha cuidado, cai para o outro lado, para outro, né? para outro, para outros preconceitos, né? Aí eu acho que, eu não sei, eu acho que há uma certa diferença de nós, e aí eu acho que isso é muito fenomenológico, isso é muito russeliano, né? De nós pensarmos assim, o processo que se dá, né? De nós pensarmos assim, a dinâmica que se dá, a dinâmica operativa dos nossos modos de pensar. Perfeito? Porque quando de certa maneira, a gente pensa um pouco essa dinâmica, a gente pensa assim, como que, de certa forma, a gente pensa, né? Em última instância, a gente está falando, né, das motivações, né, originárias da fenomenologia, né? Como é possível o conhecimento? Como é possível pensar? Né? O que é pensar e o que se dá quando a gente pensa, né, de certa forma? Então, a gente está dentro desse campo, né? Nesse sentido que eu estou trazendo, assim, eu acho que há uma diferença fundamental nesse alerta que você traz, que é, assim, de certa forma, nós aguçarmos, né? De certa maneira, a gente incrementarmos, de certa forma, nós amplificarmos, né? A atenção sobre o processo que se dá quando eu penso alguma coisa, entende? E nesse sentido, aí eu acho que, né, eu acho que é um pouco diferente, né? Porque, assim, eu acho que isso viabiliza, né, uma maneira de estar mais atento a uma não recorrência da mesma dinâmica, porque aí a gente só mudaria efetivamente as idealidades, como você falou, né? É apenas uma troca de idealidades, né? E eu acho que isso viabiliza um processo de estranhamento dessa fixação das idealidades, que são as bases dos preconceitos. E aí, portanto, eu acho que isso ajuda um pouco a gente não só sair de um lugar e ir para o lugar oposto, né? Mas tentar perceber a dinâmica que se dá quando a gente está em lugares definidos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que e é muito, né? Isso é muito fenomenológico, porque efetivamente a gente está falando justamente disso que eu estou chamando de dinâmica, processo, no sentido mais amplo, né? De como se dá o conhecimento. A gente está falando de Rússia, né? E aí a gente vai para essas idealidades, a gente vai lá para os processos, né, que se dão no nosso modo de se relacionar, nos relacionarmos com o mundo e, consequentemente, né, esse processo né, de aquisição, né, de certa forma, e reverberação daquilo que é o vivido, né, nas nossas experiências, e tendendo a fazer uso disso, evidentemente, mas eu acho que quando a gente olha para esse processo enquanto dinâmica, nos fornece um pouco mais de elementos para diminuir o risco de ser capturado por essa, de certa forma, tendência histórica do pensamento da substituição apenas. Faz sentido isso, não? Total, total, perfeito. Você conseguiu resumir, que é exatamente isso que eu penso. O que você disse foi, ao invés de eu me focar na objetualidade, no caráter, vamos dizer, estático, né? Vamos pegar o exemplo do preconceito. O caráter estático do preconceito há um preconceito, ele é dado desta forma, de tipo, a estrutura de linguagem que se utiliza, né? Por exemplo, seja ele qual for, ou o tipo de relações, os tipos de relações sociais, ou, enfim, um determinado estatuto, vamos dizer, ôntico, né?
é não se prender no estatuto ôntico, mas prender exatamente no procedimento, na dialética da constituição desse processo, que transcende, que sim, vai ter que me colocar nesse contínuo refletir, porque assim, eu não posso me supor isento, né, em algum momento, de novas construções estáticas, não é verdade? Eu não posso, Uhum. ou seja, é perfeito, eu acho que é isso. E esse é, sim, a própria essência do pensamento fenomenológico. Né, essa frase que a gente vai encontrar no Husserl, que a gente vai encontrar no Heidegger, é um texto do Heidegger, não quer pensar, né? No Uhum. fim das contas é isso, né? Tem uma frase que eu uso do Marcos Aurélio Fernandes, lá, nosso amigo, lá do Clareira do Ser, que ele pega do Heidegger e que eu uso para definir, para mim é a melhor definição de fenomenologia. Fenomenologia não é um pensar, é um cuidado com o pensar, né? Que é Uhum. exatamente isso. Então, assim, eu estar continuadamente me provocando a possibilidade de reflexão, que é esse giro, que é essa possibilidade que eu tenho o tempo todo de estar voltando, para que eu possa me reconhecer nesse lugar, na eventualidade desse lugar. E, inclusive, me reconhecer na possibilidade do lugar do natural, né? Que a gente está dizendo aqui, de certa forma, que é necessário. Né? Eu acho que é perfeito. Né? Voltando na sua questão do Heidegger, é ocupação e preocupação. Né? São expressões que eu acho que a imensa maioria não entende, porque o significante é muito mais forte do que o significado aposto pela proposta heideggeriana. Mas essa é a essência fundamental E aí volta para a nossa questão original, né? Porque eu fico pensando assim, né? A gente usou o termo de preconceito, né? E uma das coisas que mais tem me impactado nesse ano aí, que a gente está passando juntos, que de certa maneira me mostra naturalizações que eu não gostaria de ter que admitir, né? É o exemplo, como é que eu vou dizer isso sem ser muito deselegante? Mas, assim, é a quantidade de ignorância que está que tá por aí, né? Vamos botar desse jeito, e que quando eu começo a perceber a ignorância associada à possibilidade do conhecimento, ou seja, quando eu vejo pessoas cultas, pessoas letradas, pessoas que tiveram condições, pessoas com acesso à informação. Hoje de manhã ouvindo isso, ouvindo o jornal mais uma vez, pegaram mais uma balada, tudo, e a repórter perguntava, o que precisa? O que precisa? Você tem informação aí, né? Você tem acesso. A gente sabe que você tem acesso, a gente sabe que você tem. Uma coisa é acesso, outra coisa é apreensão, né? Aí quando se vê diante disso, aí eu penso uma coisa assim, puxa vida, eu como professor, você como professor, obviamente nós somos defensores da educação. Nós somos defensores do acesso à educação para todo mundo, né? Mas aí quando eu vejo que a estupidez, o acesso à informação e a educação, elas estão juntas, mas mesmo assim isso não gera uma mudança de um comportamento, eu fico me perguntando se eu também acabei, ao pensar assim, eu acabo não caindo na própria armadilha de tentar naturalizar e constituir uma idealidade. Não sei se eu baguncei muito. O que você acha? Não. Eu acho, inclusive, que você tocou num ponto que me veio aqui agora, que seria muito legal a gente, eu acho que, falar um pouquinho, porque quando se a gente volta um pouquinho, né, aí, década de 70, década de 80, explosão, né, de revolução tecnológica, né, começam a surgir os primeiros PCs, né, enfim, os computadores, né, domiciliares, pessoais, enfim. Então, assim, dentre muitas coisas, né, o que se ouvia, né, se ouvia muito, né, a sociedade da informação. Né? Estamos entrando na era, né, da sociedade da informação, onde essa pluralidade, democratização, facilidade ao acesso, né, é, é tido como sendo, né, resolutor de muitos dos problemas, né, porque afinal de contas, né, sei lá, você pega coisas simples, né, você pega a questão coisas simples, sociais, problemas sociais, você pega a gravidez precoce, tá entendendo?
Ah, não, então é uma questão de informação, né, distribuição de preservativos, é uma questão de, né, falta de conhecimento. Então, né, então assim, isso é algo, né, que era tido, né, como sendo assim, né, que iria, né, provendo de informações, você tem aí a resolução do problema, né, da ausência do conhecimento, e, consequentemente, uma suposta transformação, enfim, coisa do tipo. O que você está dizendo é exatamente uma coisa que o Heidegger falou sobre isso, né? Nunca se teve acesso a tantas informações, né? Mas ele falou isso lá, enfim, na década de 50, né? Nunca se teve acesso a tanta informação, a tanto saber, a tanto conhecimento, mas pontinho, 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 né? Nunca se esteve tão, talvez, distante assim, de nós mesmos nesse sentido. Então, eu acho que isso que você traz é muito importante, Adriano, e aí fazendo um link um pouco, né, com o que a gente estava falando antes. Né? E me lembra um pouquinho do nosso bate-papo antes do nosso grupo de pesquisa. Né? Se a gente compreende, né, um pouco, de uma forma simplificada, a ideia de consciência pura, né? Conforme a gente falou ontem, né? A ideia de consciência pura no sentido assim, de consciência enquanto campo de possibilidades do pensar. Né? Como se fosse um solo, né, germinativo de qualquer possibilidade de pensamento. Vamos pensar, né, de uma maneira assim, um pouco simplificada nesse sentido. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando assim, de sentidos, nós estamos falando, por exemplo, vamos pensar preconceito no seu sentido mais básico da palavra. Nós estamos falando assim de uma espécie, de uma edificação deste solo que o inertiza. Entende? A gente está falando de uma possibilidade de sentido que esteriliza o campo de possibilidade de sentido. Ou seja, é como se fosse algo que, né, de certa forma, tem um certo poder, né, de cegar para outras possibilidades, né? Né, assim, de um pouco de tornar estéril. E que aí sim, eu acho que isso que a gente está falando da informação, assim, é como se não adiantasse nada, é o que você falou. Né? Não falta informação, não falta, né, o que é importante, assim, e não é uma questão de passionalidade, a gente está falando né, de procedimentos universais, o mundo, né, as sociedades que mais rapidamente, né, acabaram, né, superando esses momentos mais difíceis que a gente está vivendo e que nem chegaram a esse ponto, sem dúvida, né, estão aí dizendo, olha, né, não tem como abdicar, né, do problema do distanciamento mínimo. Então, assim, o que a gente está falando aqui nesse momento em termos de preconceito, eu acho que é um pouco isso, fazendo um link com essa questão da consciência, né, é como se fosse algo que tem um certo poder de, né, sociedade, como é que é aquele filme Ensaio sobre a Cegueira? Ensaio sobre a Cegueira, né? Um pouco isso, né? Saramago, José Saramago, né? Livro e filme, né? É como se fosse, né, aquele filme a gente vê isso, né? Os preconceitos, eles inviabilizam o seu próprio, o seu próprio olhar sobre si próprio, a sua própria anunciação de nós mesmos enquanto um campo de possibilidade de pensamento para além daquele. Né? Então não é exatamente uma negação, é aquilo que é importante que você falou. Não é exatamente uma negação da possibilidade, né? Mas é a destituição do caráter inequívoco e sectário e inertizante e esterilizante de qualquer possibilidade em relação às demais, porque isso é como se fosse uma negação da nossa condição humana de consciência enquanto campo de possibilidade de pensamento. Evidentemente, que, né, meio que circunscrito em determinados horizontes, tem a questão da historicidade, né, aquilo que a gente vai chamar de mundo-vida na fenomenologia para a Rússia, mas a gente está falando de um campo, a gente está falando de um certo horizonte. Né? Então eu fiquei um pouco com essa impressão na relação entre informação, preconceito e consciência. Porque dá uma dor no coração, não dá não? A gente... Oh. Tem hora que eu paro para pensar e falo assim, mas peraí, eu tô lendo, tô estudando, tô produzindo, tô escrevendo, tô dando aula, para quê mesmo? Né? Para chegar aonde? Porque... E aí, outro dia eu me dei conta disso, o quanto que isso também não é, vamos dizer assim, autofágico, né? Uhum. E de repente fala assim, mas peraí, eu não sou isento de falhas, eu não sou alheio a limitações, né? E é isso que a gente está falando aqui. Por isso que o contrário de naturalização aqui é estranhamento, é abertura,
é visibilidade da possibilidade desse horizonte. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso, vamos dizer, imputar a abertura. Né? Aí é que está o grande problema. Né? Não se trata de me tornar um instrumento de libertação, por exemplo. Né? Uhum, Isso aí é também um caráter dogmático. sim. E aí que situação que a gente, né, implica-se. Né? Aí a gente fica sempre esbarrando um pouquinho na tragédia da liberdade sartriana, por exemplo. Né? E, e, e sim, o contrário é estranhamento, o contrário é perspectiva, o contrário é possibilidade. Né? E aí a gente salvaguardaria o lugar do natural para o natural. Né? O Russell vai deixar isso muito claro. Existem ciências naturais e ciências naturais são necessárias. Imaginemos que não houvessem ciências naturais. Significaria que nem isso que a gente está utilizando agora, que é um instrumento natural, que é uma produção, né? Que é uma instrumentalidade decorrente da própria construção do nosso saber, né? Seja o virtual, seja a tecnologia, mas assim, podemos pensar em coisas mais basais, do tipo, se não fosse ciência natural e o reconhecimento dela, do lugar dela, a gente não construiria uma casa, um apartamento, um prédio, não é verdade? Então, há o lugar do natural, né? Mas que quando a gente transpõe para o nosso lugar, ou seja, para a dimensão de um objeto que não é um objeto restrito ao objeto natural, ou seja, nós seres humanos não somos objetos naturais, então a naturalização não é suficiente. Parece que a gente chega numa encruzilhada, né? Parece que a gente chega ali como dizem os franceses, num carrefour, ou se preferir no mineiro, a gente chegou no queijinho e agora tem que decidir para qual entrada a gente faz. Né? Como é que você escuta isso? Olha, é um desafio essa questão da encruzilhada, né? Porque a encruzilhada já traz consigo uma situação inequívoca de que cada caminho exclui os demais, Uhum. né? Exatamente. Eu acho que é um desafio, isso é um certo problema, né? Porque talvez assim, eu acho que o mais difícil assim, a gente conseguir lidar com a possibilidade, né? Estamos falando de possibilidade, você resgatou bem agora há pouco, com a possibilidade de que a encruzilhada é um caminho possível, né? Ou seja, o caminho de todos os caminhos é um caminho possível, Uhum. né? A gente está voltando à ideia de consciência pura, né? E aí eu acho, né, é como se fosse isso, todos os caminhos no sentido da cogitabilidade da indeterminação dos caminhos, né? E aí e aí eu acho que é legal quando você falou, né, essa coisa, pô, mas a gente, por exemplo, trabalha com isso, a gente, né, dá aula, e aí, né, quando você trabalha, para que mesmo que a gente dá aula? Eu acho que eu acho que esse também é um grande desafio. E aí, olha só, né, sem aprofundar, mas eu acho que é um tema sempre que me encanta muito, né, um tema que faz parte da minha vida e que me encanta muito, né, falar de educação é algo para mim fundamental, né, que, né, como também a gente não ser capturado, né, por essa dinâmica histórica, né, de educação como um lugar formativo do ponto de vista, né, de uma relação de causa e efeito da minha prática com a correspondência, né, da resposta, né, da postura, né, da absorção, enfim, como queira, do aluno, né? Então, assim, isso é uma questão que eu acho que é muito importante, né? Se a gente, de certa forma, fenomenologiza um pouco esse olhar, eu acho que a gente consegue, né, imprimir assim uma outra compreensão possível, que é justamente aquilo que e aí eu sou suspeito para falar, porque eu realmente gosto muito desses caras, eu, né, me identifico muito com as perspectivas realmente, né, trazidas por alguns pensadores fundamentais do campo, né, do pensamento da educação, né, mundial e brasileira. Paulo Freire, sem dúvida, é um dos maiores exemplos disso, né, que é uma espécie de aguçamento do ato de estranhamento. Né? Uhum. Ou seja, da educação como sendo uma espécie de potencialização disso que já é inerente a todos nós,
né? Claro, sem nenhuma prerrogativa aí prepotente em relação a que eu conduzo e faço isso só depende de mim, claro que não, enquanto professor, né? Mas eu acho que é um pouco isso, né? Que é justamente o aguçamento do ato do estranhamento que permite construções mais originais, próprias. E aí a gente chega lá na questão da pessoalidade, da impessoalidade, né? Também trazida aí na leitura fenomenológica com Heidegger, né? Ou seja, a gente dá aula para quê mesmo? É como se fosse isso, né? A educação é, antes de tudo, um processo de desconstrução, né? De desconstrução no sentido que permita construções, né? Que eu diria que, né? Não vamos aprofundar, mas isso tem muito a ver com a própria ideia do construtivismo pedagógico, né? O ato de, né? Ou seja, a educação como um ato de construção do pensamento por parte do próprio aluno. Então, eu acho que até isso a gente tem que ter cuidado, né? Para que a gente dá aula? É como se fosse isso, né? E quando eu falei assim, fenomenologizar isso, né? É como se fosse, né? Isso que você trouxe com Buber, isso que a gente traz com Russell, isso que a gente traz com Heidegger na questão da ocupação e pré-ocupação, do eu isso, da objetificação, ou seja, da hegemonia desse processo cotidiano de objetificação, de certa forma, né, inertizante de outras possibilidades, né? E que é a dinâmica constitutiva dos preconceitos, né? Que se por um lado, olha só que legal, olha que importante, que se por um lado os preconceitos nesse sentido de estruturas prévias, né, que se constituem ao longo da existência e que vão, de certa maneira, né, nos permitindo fazer as leituras que fazemos, né? Somos seres históricos, né? Mas, por outro lado, numa condição de solidificação inertizante, e, portanto, estruturação desses preconceitos, que é o grande problema. E aí que está, eu acho que o processo realmente né, de desconstrução, né? Que não é negação, mais uma vez volto no problema da linguagem e o problema das dicotomizações que a gente está acostumado, mas desconstrução no sentido de afrouxamento dos nós, né? Tornar o nó laço, né? Ou seja, de, né, uma espécie de gradiente de liberdade um pouquinho maior com esses elementos constitutivos, né? Eu acho que aí sim a gente abre um pouco de espaço. Então, eu acho que fui muito longe, não? Não, você está falando, eu estava essa semana aí passando, atravessando por isso também, concordo plenamente. Uma fala do Rubem Alves, Opa. um pouco nessa direção, onde ele diz mais ou menos isso. No fim das contas, o professor não ensina nada. O professor, ele na verdade, o Buber tem uma fala belíssima, quando ele fala meu tu sobre isso. Ele diz que o educador não é o que indica um caminho, o que propõe alguma coisa, embora a nossa estrutura educacional seja constituída em termos da manutenção das ideologias, né? O meu saber está Uhum. dado e eu vou, né, eu vou te doar o meu saber, porque, afinal de contas, essa é a palavra, eu sou doutor, eu sou mestre, né? Olha, né, eu sou magister, né? E o Rubem Alves vai dizer, não, olha, no fim das contas, é isso que você está falando. A educação como aguçamento do ato de estranhamento, né? O professor, ele, na verdade, ele convoca o aluno a se manter, e aí volta na tua questão de que isso é natural, né? Tá naturalmente entre nós, se manter curioso. Né? É o Uhum. aguçamento da curiosidade, no fim das contas. Né? E eu não sei como é que você está vendo isso, mas a sensação que eu tenho é que nós estamos ficando cada vez mais paralisados na, na ausência dessa autonomia. Você convoca alguém para uma autonomia, como é que é pensar isto para você? Né? Você tem aquele momento de congelamento, né? Que eu suponho que seja, de certa forma, decorrente desse processo excessivamente estruturante do processo educacional que a gente tem vivido. Né? Eu tenho falado, essa semana eu falei para o meu pessoal assim, que eu estou numa birra danada com tudo que for protocolar e tudo que for burocrático. E a nossa vida está cada dia mais burocrática. Né? Uhum. Seja essa análise na direção da judicialização da vida que a gente vive no Brasil, seja na burocracia que a gente tem que viver no dia a dia, no cotidiano, a quantidade de trabalho que a gente tem extra o nosso trabalho de
professor, né? De preparar aula, estudar, né? Eu tô nessa birra. Isso me parece, né, essa coisa protocolar, chamando de protocolo, chamando de encapsulamento, é a manutenção do processo ideológico da educação. E aí você está falando assim, concordo plenamente contigo, quantidade de legado que a gente tem de uma miríade de grandes educadores, Paulo Freire é um, mas assim, e agora essa semana, muita gente falando de Paulo Freire novamente, mas assim, a sensação é que também se perde a fluidez do pensar freiriano em nome de um freirismo, vamos dizer assim. E aí eu coço a cabeça e falo, puxa vida, aí eu volto naquelas estruturas que nós já passamos inúmeras vezes, de oposições estúpidas, do tipo, mas peraí, não há oposição. Não há oposição entre Freire, Vygotsky, construtivismo, nada disso. Pelo contrário, nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa, né? Estamos falando desse entrelaçamento. E muitas das vezes, aí eu não sei se você concorda, a gente acabou indo por uma vertente de educação, mas que não deixa de ser naturalização, porque é aí que eu queria ver o que você acha. E muitas das vezes parece que assim, torna-se naturalizado um determinado lugar, de fazer, de pensar, de construir, né? Anteontem mesmo, numa das reuniões aí nos PPGs, uma questão que surgiu foi assim, pode-se ou não, o programa aceita que a dissertação seja em formato escandinavo, por exemplo. Eu adoro o formato escandinavo, trabalho muito no PPG. Né? Aí eu fui perguntar no outro de educação e, né, a resposta é não pode. Tem que ser aquele modelo. De novo, protocolo, modelo, formatação, estruturação, ideologização, naturalização. É assim que eu entendo. O que você acha? Olha, eu vou fazer um trocadilho aqui em cima do que você falou, mas fiquei com essa sensação. Você foi falando, eu fui aqui com um trocadilho na cabeça e cada vez ele ganhando mais força. O trocadilho é o seguinte, eu acho, a sensação que eu tenho disso que você falou, da questão, né, enfim, da judicialização, da protocolização, eu acho que falta um pouco mais, porque eu acho que a gente caminhou muito para um lado, né, a sensação que eu tenho é essa, e isso tem a ver com a discussão da técnica, isso tem a ver com discussões importantes também, que a gente já fez aqui em outros momentos e pode voltar a fazer. Mas eu acho que assim, eu acho que a gente caminhou muito para o lado da protocolização da existência. E falta voltar um pouco para existencializar os protocolos. Entende? É como se fosse um pouco isso. Obviamente, quando eu estou falando disso, eu estou falando de modulações, eu não estou falando de processos estanques e de, né, lado A, lado B, ou é A ou é B. Obviamente que não. Justamente por conta disso, como você falou, né, existe uma dinâmica ôntica, existe uma dinâmica pragmática, existe um pragmatismo, existe uma estruturação mínima constitutiva da existência, inclusive sem a qual nós não estaríamos aqui agora. Então, assim, não é, obviamente, a gente não está falando dessa, mais uma vez, desse processo dicotomizante histórico. Tira uma coisa e coloca a outra no lugar. Né? Mas a sensação que eu tenho, que eu gosto desse termo, sabe? Modulação do ponto de vista de uma espécie de, né, níveis, né? Como se fossem níveis, né? E não exatamente intensidades, né? E não exatamente pontos estanques. Mas é como se fosse um pouco isso. Né? Eu acho que falta, teríamos que voltar um pouquinho. E aí, eu acho que existencializar os processos é um pouco disso que você está querendo dizer, de certa forma, torná-los mais porosos. Eu gosto dessa metáfora. Né? Eu acho que tornar as coisas mais porosas é como se fosse assim, as coisas ficaram muito sólidas. Entende? As coisas ficaram muito pré-determinadas, as coisas ficaram muito inflexíveis. E é daí que nasce a intolerância. Eu acho que é daí que nasce a impossibilidade de lidar, né, com o outro, com o diferente, até porque muitas vezes esse diferente é mais do que diferente, ele é quase que o oposto. Mas eu tenho a sensação que a base da intolerância é como se fosse isso. Né? Eu acho que falta. Essa existencialização tem a ver com tornar as coisas mais fluídicas um pouco. Eu acho que o sólido mais poroso. E aí sim tem a ver com uma espécie de existencialização no seu sentido mais amplo, no seu sentido de indeterminação, no seu sentido de contingencialidades, né? No seu sentido processual, né? Dos protocolos, né? De uma maneira geral, eu acho que dos ritos, né? Das rotinas, né? Do protocolo de uma maneira mais ampla, né? Então, eu acho que esse trocadilho aí foi ganhando forma na minha cabeça enquanto você falava. Faz sentido? Opa,
Eu até fui escrever aqui, estava difícil de escrever aqui. Protocologização da existência, né, versus. Quer dizer, no fim das contas, deixa eu ver se a gente concorda nisso. No fim das contas, o oposto da naturalização da vida é a própria vida. Uhum. Ou a Exatamente. saída, Exatamente. ou a encruzilhada da naturalização. Eu gostei, adorei a porosidade. Me lembrou a minha primeira grande figura, que até hoje me acompanha. Quando eu era menino, eu queria ser biólogo. Ei, Eu rapaz. achava muito legal no segundo grau, cara, da biologia. E eu era tão pretensioso, que acho que no nosso antigo científico, na passagem da Isso. oitava série para o primeiro científico, eu comecei a Eu escrever senti. um livro de biologia, cara. Eu comecei, olha, imagina, moleque, né? Moleque estudando os livros de biologia, até hoje eu me lembro do livro de biologia, aquele 3 volumes do Mizuzuki, né? Martos Mizuzuki, Isso. É um nome né? desses. É Era um esquisito. desses aí. E eu queria escrever um, mas assim, a imagem que sempre vinha para mim, você usou porosidade, é bem isso. A gente está falando de flexibilidade, a gente está falando Uhum. de dialética, de movimento. A imagem que vinha para mim era da membrana citoplasmática, né? Uhum. Ela é uma Uhum. fronteira seletiva. Exatamente. É uma fronteira, mas não passa tudo, mas Sim. também não é hermética. Ela é porosa, Sim. isso eu adorei essa Sim. imagem. Né? Eu acho que é uma boa metáfora para, né? Naturalização ou porosidade da vida. Eu acho que é Porosidade. Eu acho, inclusive, assim, né, porque a gente está chegando no final do tempo, mas só aproveitando a carona que você deu aí, eu acho, inclusive, a própria ideia de fronteira, né? A própria ideia de fronteira, eu acho que é importante, que, em geral, se tem como sendo linha demarcatória, né? A fronteira enquanto uma linha que separa, e, na verdade, se você for ver, né, bota lá no microscópico de alta potência, um Hubble, você vai ver que não é uma linha, é uma região, não, exatamente. né, é um campo, é uma região. Absolutamente aberto o campo, isso. Exatamente, né? Então, até isso também. Eu acho que, né, a própria ideia de campo e região, eu acho que ela já prepara o caminho, já habilita para a ideia de porosidade, de poros, né, de espaço, de abertura, né, poro enquanto abertura, enquanto espaço, né, de furos, né, enfim, como queira pensar, fendas, né, a própria ideia de campo, né, ela traz, carrega consigo essa porosidade, diferentemente da concepção de linha demarcatória, né, de fronteira enquanto, né, linha demarcatória. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Se você vai para alguns estados aí brasileiros e tal, chega lá, você chega na fronteira, você tem uma dificuldade, né, de saber. É difícil, né? É mais ou menos isso. Esse aqui é o divertido, porque a gente aprende isso em geografia. Fronteira na geografia não é uma estrutura estanque. Ela não é Exato. o muro que o Trump queria colocar entre os Estados Unidos e o México. Não, às vezes é um rio, né, Uhum. que é tranquilamente navegável, né, de um lado para o outro. É engraçado como a gente esquece que esse é o conceito originário. Fronteira é isso. Fronteira é um limite Uhum. que se demarca Perfeito. muitas das vezes de forma subjetiva. Uhum. Pode até dar briga, ok? Aí a briga não é dada pela constituição subjetiva do limite, é pela imposição da objetalidade de um limite que não é objetal, né? Uhum. Eu acho que é disso que a gente está, no fim das contas, falando, entre naturalização. Então a gente poderia, sim, estamos aqui já com 2 minutos para encerrar, pensando em encerrar, eu fiquei pensando assim, Olha só, fica como, parênteses rápido, fica como um desafio, inclusive, levar essa ideia aí, da gente pensar essa questão da fronteira, para a própria relação eu-outro. exatamente. Né? Coisa bonita, coisa linda, né? Em que medida isso é exatamente como se fosse uma linha demarcatória ou, né? A gente sabe que não, né? Mas eu acho que é, inclusive, um desafio bacana, bem legal, e futuramente a gente voltar nisso. Inclusive é nessa fronteira que se dá, né? O que você está falando, eu estou, obviamente, inevitavelmente pensando num conceito que a gestalterapia trabalha muito, ou melhor, eu acho até que não trabalha muito, mas que é um dos belíssimos conceitos da gestalterapia, que é fronteira de contato. Eu gosto dessa ideia da fronteira. Uhum. E aí você pega a expressão fronteira de contato, inevitavelmente você se dá conta que o contato se dá onde? Na fronteira. Sim. A intersubjetividade russeliana, né? O ser com de Heidegger, estamos falando ser disso. aí, o ser no mundo.
E aí a gente Uhum. esbarra o tempo todo nessas naturalizações, que é, mas onde se dá a relação? Em mim, no mundo, no entre? Aí você começa a criar instâncias, né? E aí, de novo, naturaliza-se a vida, perdendo-se a oportunidade da própria relação se dar. Né? Então, fiquei pensando, de repente, tá aí, bom desafio, já ficou aí Bom um desafio. bom desafio. Vou anotar aqui, fronteira, para a gente pensar fronteiras daqui para frente. Maravilha. Muito Vamos bom. encerrando, então, o nosso Vamos bate-papo de encerrar. hoje. Foi ótimo, ótimo reencontro. Agradecer aí o pessoal que esteve aí junto com a gente. Muito obrigado, pessoal, todos. E nos vemos em breve de novo, não é isso? Então, bom resto de semana, bom fim de semana para todo mundo e vamos lá, já está tudo anotadinho aqui, vamos trabalhar mais um pouquinho. Vamos ver se próxima semana a gente volta a bater papo. Show de Falou, meu bola. querido. Grande abraço, Até a Adriano. próxima. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Um abraço. Tchau.